E aí, galera, já vamos chegando, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. Vamos mostrar para o algoritmo que esse é um conteúdo que gera engajamento, que precisa ser compartilhado. Vamos distribuir conhecimento, galera. Vamos pôr todo mundo para pensar. Hoje vamos começar a ler a Ética do Spinoza. Como vocês viram, o método matemático é aquele que coloca as primeiras coisas primeiro. Isso dá o caráter especial para essas primeiras definições, né? Como eu escrevi aqui no meu roteiro, deixa eu ler para vocês aqui que eu gostei dessa formulação que eu fiz. As primeiras definições da ética do Spinoza. De onde tudo surge e onde tudo permanece. É aquilo, se a gente conseguir pensar direito essas primeiras definições, a gente provavelmente vai chegar muito próximo às conclusões que ele deslinda nesse calhamaço aqui de livro. Então, para a gente começar de maneira com mais propriedade, a gente pode ler um pouquinho sobre o que a Marilena Chaui fala exatamente sobre as definições, porque estamos começando falando de definições, e aí a gente pode... Deixa eu pegar aqui o livro, isso aqui que já está lá na bibliografia, que vocês viram, página 670, o finalzinho desse trecho que eu vou ler, praticamente todo mundo que já tentou ler a ética, que já começou a ler a ética, ou que tenha lido a ética, já vai se identificar. Vamos ver, olha só, é o finalzinho do trecho que vocês vão ver, mas esse trecho todo é especial para falar sobre essas primeiras definições e tudo mais. Ordem geométrica. Conhecimento causal em que se mostram por si mesmas tanto a potência autônoma do intelecto para o verdadeiro, quanto a natureza da ideia verdadeira como norma sui, norma de si. A matemática se opõe à opinião, que é meramente provável, e à crença, que depende de signos exteriores. Por isso mesmo é ela o poderoso paradigma, uma outra norma, da inteligibilidade plena do objeto de conhecimento. Parte da ideia absolutamente formada ou concebida por si mesma, e oferece a gênese interna ou necessária dessa ideia e de todas as suas propriedades, efetuando um saber imanente ao seu objeto e de seu objeto. Quando, no livro teológico-político, no Tratado Teológico-Político, Spinoza distingue o livro hieroglífico e o inteligível, propõe a distinção entre um livro que não oferece as definições e os princípios de seu objeto, exigindo que o leitor procure os dados com os quais poderá interpretá-lo, ler é interpretar sentido, e um outro que é imediatamente acessível ao intelecto do leitor porque o autor oferece definições e demonstrações de seu objeto, permitindo que o texto seja lido nele mesmo. Ler é entender a verdade. Entre a Bíblia e os elementos de Euclides, Spinoza toma uma posição. A ética é exposta como livro inteligível em si mesmo, que pode ser lido e compreendido nele mesmo. Para tanto, deve ser demonstrado em ordem geométrica, como repete incansavelmente Spinoza, e como a gente já falou aqui nos outros vídeos, né? A ordem devida para filosofar é aquela que mostra e demonstra que a natureza do absolutamente infinito é anterior tanto na ordem do conhecimento como na ordem do ser. Ao mesmo tempo, porque é uma ética, nesse livro, ordem de vida, ordem da natureza e ordem de conhecimento devem estar entrelaçadas, pois só podemos ordenar nossa vida se pudermos conhecer que fazemos parte da ordem inteira da natureza, e só podemos sabê-lo se a ordem de nossos conhecimentos exprimir a ordem necessária da realidade. Ordenar é passar de conexões empíricas imaginativas, que são desordem necessária, a conexões lógicas reais, que são a ordem da própria natureza. Os primeiros leitores da Ética, tanto das versões iniciais dos anos 1660 quanto daquela já existente em 1676, esbarram, como era previsível, em inúmeras dificuldades, e uma delas é o Estatuto da Definição. Então vocês vejam, todos os leitores da Ética esbarram em inúmeras dificuldades, isso não é novidade para ninguém. A gente aqui está pensando exatamente isso que a Marilena Chaui está propondo, o Estatuto da Definição. O que é a definição? Ela analisa a correspondência do Spinoza, falando exatamente sobre o Estatuto da Definição. E aqui, na página
674, na troca de cartas, começa a aparecer exatamente a própria natureza da definição. O que é a definição spinozana? E na página 676, ela começa a falar. O grupo de amigos, né, que trocavam cartas, né, com Spinoza, o grupo de amigos sabe que ideia verdadeira e definição verdadeira são o mesmo para Spinoza, e por isso, antes de objetar acerca do conteúdo de uma definição ou do que dela é deduzido, procure entender o que é uma definição. Free, que é um dos interlocutores de Spinoza, considera as definições premissas das demonstrações, e por isso devem ser conhecidas com evidência própria, sem o que delas não se poderia obter conhecimento científico ou evidente. Ensina também que é preciso evitar a precipitação e com cautela escolher o modo de construção, ou a primeira e mais conhecida propriedade essencial do objeto, porque, se um deles for impossível, não haverá definição científica. Assim, por exemplo, se alguém disser, chamemos figura, o espaço compreendido entre duas linhas retas, ter-se-á um não-ente, em lugar de uma definição, disso resultando ignorância em vez de ciência. Se, por outro lado, a construção ou a propriedade designada forem possíveis e verdadeiras, mas desconhecidas por nós ou duvidosas, também não haverá boa definição, pois o que se conclui do desconhecido ou duvidoso é incerto ou duvidoso. Haverá opinião em vez de ciência. Spinoza começa distinguindo, na página 677 agora. Spinoza começa distinguindo definição verdadeira e definição meramente concebível. Não distinguistes os gêneros de definição, escreve ele aos amigos. Isto é, entre aquela que se aplica a uma coisa cuja essência buscamos e sobre a qual há dúvida, e um outro gênero de definição no qual a coisa é posta apenas para ser examinada. A primeira precisa ser verdadeira porque tem objeto determinado fora do intelecto. Mas da segunda isso não é exigido, bastando que possa ser concebida. Em outros termos, a definição deve ser verdadeira quando se propõe a explicar a essência da coisa determinada existente fora do intelecto, mas deve ser apenas concebível quando propõe o exame de uma coisa que só existe no intelecto. A existência de Pedro jamais será causa nem garantia de que possuímos a ideia verdadeira da essência de Pedro, tanto assim que dele podemos ter uma ideia falsa, ainda que ele exista realmente. A minha definição é verdadeira quando me faz conhecer uma coisa tal como é em si mesma, fora de minha mente. E é concebível quando me faz conhecer uma ideia sem referi-la à existência do ideado. Observemos, antes de mais nada, que ele não diz que a definição do... Aí eles dão um exemplo assim sobre a definição do Templo de Salomão, que é uma definição concebível, e que essa definição concebível pode... e as diferenças dessa definição concebível, que pode ser verdadeira ou não, da diferença de uma definição verdadeira, que necessariamente tem que condizer com o seu ideado e, por isso, ser verdadeira. Não devemos confundir as coisas em que pensamos com as maneiras pelas quais as pensamos. A definição concebível oferece apenas a coisa tal como existe dentro de minha mente, não lhe cabendo qualquer conformidade com a própria coisa, uma vez que esta não é senão meu próprio intelecto, ou até mesmo minha própria opinião, concebendo-a. Em contrapartida, a definição verdadeira deve estar em conformidade com a própria coisa, não porque diga que esta existe, e sim porque explica como ela deve ser fora do meu intelecto. A conformidade não significa a afirmação da existência do definido, e sim o que este deve ser enquanto algo que, pensado pelo meu intelecto, não é meu próprio intelecto, mas algo determinado sobre o qual o intelecto pensa, e essa maneira de pensá-lo é a garantia de que ele existe. E aqui eu faço uma observação, resumindo assim como que eu entendi, que ele coloca a ideia do Templo de Salomão como uma definição concebível e como que ela passa a ser verdadeira e quais os critérios que uma definição vai ter da outra para a gente entender onde que vai a possibilidade de uma e tal. Eu escrevi assim, ó: a existência do templo depende da mente de quem o construiu e ou o estuda. A existência de Pedro enquanto coisa construída por Deus não depende da mente humana. Então essa é a diferença da definição concebível para a definição verdadeira. A definição concebível depende da mente que a concebe, enquanto que uma definição verdadeira depende da relação entre a mente que pensa
o objeto que está sendo definido. E esse objeto que está sendo definido não depende da mente que pensa. Conseguiram perceber a diferença? Então, a ética do Spinoza vai estar o tempo todo buscando atrelar a definição a essa coisa definida. E aí a gente vai finalmente começar a ler as definições, principalmente porque a gente já viu nos vídeos anteriores toda a dificuldade que tem em começar falando de Deus. Então, como que vamos definir Deus? É uma forte... o nosso cérebro fica muito instigado a pensar exatamente Deus, essa força absoluta, esse ser sumamente perfeito, sumamente potente, uns diriam que é ininteligível, né? Que é incapaz, nosso intelecto é incapaz de conceber a forma e uma definição verdadeira para ele. Mas vamos ver como que o Spinoza responde a isso. As primeiras definições ele começa definindo causa de si. Por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Definição 2. Diz-se finita em seu gênero aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Por exemplo, diz-se que um corpo é finito porque sempre concebemos um outro maior. Da mesma maneira, um pensamento é limitado por outro pensamento. Mas um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um corpo. Aqui a gente já vê como que essa primeira definição, por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente, uma grande problemática na história do pensamento que é sobre essência e existência. Onde que está o limite de uma e onde que está o limite de outra. Essa problemática já envolve muitas questões, eu não vou abri-la. A gente pode ir agora que estamos entrando no texto mesmo, começar a abrir os temas conforme vocês forem comentando, o que querem saber, o que mais que eu posso trazer. Eu vou aprofundando, entrando nesses temas, mas por enquanto eu só estou apontando. Essa primeira definição traz muita discussão, né? Como todas as outras, né, na verdade, mas a gente está aqui para passar por elas e ver o que o Spinoza está nos trazendo. A terceira definição. Por substância, eu compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. E por atributo, compreendo aquilo que de uma substância o intelecto percebe como constituindo a sua essência. E aí vocês vejam que as definições 3 e 4, elas se amarram um pouco, e principalmente a definição 3 está dialogando muito com a primeira definição, né? A substância é aquilo que existe em si mesmo. E aquilo que existe em si mesmo é aquilo que diz na definição 1, não pode ser concebido como não existente, senão como existente, né? Não pode ser concebido como não existente, sempre será concebido como existente. E o atributo é aquilo que o intelecto percebe ser da essência dessa existência. Então é um ciclo que se fecha aqui já, se dá para perceber, né? Como que a essência é a pedra angular de todas essas definições até aqui. E 5, definição 5. Por modo, compreendo as afecções de uma substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual é também concebido. Agora que vem na sexta definição, então, antes, né, vamos comentar a definição de modo, é aquilo que só pode ser conhecido através de outra coisa. Então, o modo nunca é conhecido por si, mas através de outra coisa. Então, você vai conceber um modo sempre concebendo a partir dos seus atributos, que esses sim são concebidos por si mesmos, constituindo a essência de uma substância. É aquilo que basta ser dado para que a essência seja conhecida, né? Seja dada. E agora, na sexta definição, é que ele vai falar de Deus. Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. A explicação. Digo absolutamente infinito, e não infinito em seu gênero, pois podemos negar infinitos atributos àquilo que é infinito apenas em seu gênero, mas pertence à essência do que é absolutamente infinito, tudo aquilo que exprime uma essência e não envolve qualquer negação.
aqui eu vou terminar de ler e aí eu comento essas últimas definições para vocês, para eu compartilhar com vocês o que eu entendo de novidade, de tão primoroso nessas definições finais aqui. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Por eternidade compreendo a própria existência, enquanto concebida como se seguindo necessariamente apenas da definição de uma coisa eterna. Explicação. Com efeito, uma tal existência é, assim como a essência da coisa, concebida como uma verdade eterna e não pode, por isso, ser explicada pela duração ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma duração sem princípio e nem fim. Aqui, né, a gente vê como que livre é uma coisa que existe por si, e só existe por si aquilo que se põe na existência, né? Então, a gente vê como que essas definições trazem de maneira muito imbricada, muito correlacionada a noção de essência, de existência, de eternidade, como que essas noções vão se juntando para formar um bloco único. Eu apontaria aqui para o que há de mais relevante, assim, no meu entender, é quando ele fala de Deus ser absolutamente infinito e não infinito no seu gênero. Por exemplo, eu explico isso falando do pensamento e dos corpos. A gente percebe que o pensamento existe por si, a gente consegue ter o pensamento como exemplo, né? Como eu falei lá no começo do canal, nos primeiros vídeos, o pensamento é a coisa mais autoevidente que a gente pode ter. Eu não posso explicar para você o que é um pensamento, uma vez que você experimenta o pensamento. Assim como os corpos. Os corpos também são autoevidentes porque a gente vê que eles existem. Então, como que a gente vai pensar isso? Os atributos, essa substância que é a causa de si, ela se exprime através de infinitas essências. E essas essências, isso que o nosso intelecto percebe como sendo a essência dessa substância, é um atributo. Então, a gente tem o atributo do pensamento, e o atributo do pensamento, ele em si, enquanto uma essência, ele possui infinitos pensamentos. A gente pode pensar infinitas coisas. Assim como os corpos. A materialidade é um atributo da essência dessa substância. Essa substância existe enquanto coisa material. E essa materialidade, um desses atributos infinitos, tem infinitos corpos para serem conhecidos. Então é isso que ele diz, que é infinitamente absoluto e não absoluto infinito em seu gênero, porque infinito em seu gênero é o pensamento. O pensamento é infinito em seu gênero, e nele podemos negar os corpos. Um corpo não limita um pensamento, enquanto que o absolutamente infinito vem dizer essa existência, esse infinito ao quadrado que eu costumo dizer. O Spinoza dá uma definição de Deus que é racional. A gente consegue entender que ele é um infinito dentro do infinito. Então isso é algo inteligível, a gente consegue conceber, mas a gente não consegue imaginar, a gente não consegue pôr uma imagem para Deus nessa definição. É diferente das definições antropomórficas, é diferente das definições que vêm trazendo elementos mais limitados mesmo, como se fosse até o pensamento, ou fosse só um corpo. A gente teria muitos limites para pensar Deus nessas definições. Enquanto que na definição do Spinoza, a gente tem essa válvula progressiva de intelecção, que é o infinito dentro do infinito. E assim, encaminhando para o final desse vídeo, a gente vai poder entender quando a Marilena Chauí, na página 674, fala aqui, infinitos atributos infinitos. Mas como assim infinitos atributos infinitos? Desse jeito que eu expliquei. É um infinito dentro do infinito. E aí a gente consegue entender essa passagem melhor. Quer ver? Vou colocar aqui, vou ler para vocês. Página 674. Atributo não é propriedade, não é predicado inerente a um sujeito e não é espécie do gênero substância. É um constituinte da essência da substância. Definição não é indução a partir de propriedades, nem dedução por gênero e diferença. Se a definição fosse por esses modos,
Isto é, se partisse de propriedades rumo à essência, Oldenburg, que é um dos estudiosos com Spinoza que troca cartas com ele, certamente teria razão, mas justamente enfatizando que o atributo é concebido em absoluto, ou nos termos do breve tratado e da carta 4, que é concebido por si porque seu conceito independe do de outra coisa. Spinoza parte de uma definição proper quid, ou de essência. Eis porque já na carta 2, para Oldenburg, diz que a definição de Deus como ser constante de infinitos atributos, infinitos em seu gênero, era verdadeira, porque concebemos Deus como ser sumamente perfeito e absolutamente infinito, que só pode ser concebido em si e por si mesmo, correspondendo exatamente ao que é exposto sobre a natureza no corolário, que diz: a natureza é conhecida por si mesma e não por alguma outra coisa. Consiste em infinitos atributos infinitos, cada um deles infinito e sumamente perfeito em seu gênero, a cuja essência pertence à existência, de sorte que fora dela não existe essência nenhuma ou ser nenhum, coincidindo exatamente com a essência de Deus, somente Ele, magnífico e bendito. Donde também o segundo foco da resposta a Oldenburg, a ênfase na ideia clara e distinta, que, em si e de si mesma, é intrinsecamente diferente da ficção, porque, como demonstra o apêndice geométrico, a essência verdadeira de um objeto é uma coisa realmente distinta da ideia desse objeto, e essa coisa ou é realmente existente ou está contido noutra que existe realmente, e da qual depende para ser e ser concebida. Assim, da definição de uma coisa qualquer não segue a existência do definido, porque uma coisa qualquer depende de outra para ser e ser concebida, pois somente a definição do que é em si e concebido por si permite concluir a existência do definido. Por outro lado, a definição verdadeira se distingue da ficção porque a ideia clara e distinta é a certeza objetiva de uma essência formal, enquanto a ficção, justamente, é a ausência de essência formal. Vocês vejam que tem muito mais colocado nesse comentário final, mas eu trouxe só como exemplo de que se torna mais fácil a gente perceber esse infinito ao quadrado, o infinito vezes o infinito. O que ele quer dizer com esse absolutamente infinito? Esse é o sumo dessas definições, eu diria. É esse trecho em que ele fala Deus um ser absolutamente infinito. Isso é o termo essencial, a quintessência, eu diria, né, de todas essas definições. É a gente ter essa noção do que o Spinoza está falando de ser absolutamente infinito. Esse é o começo. No próximo vídeo a gente vai ver o que se deriva dessas definições através dos axiomas e vamos daí para frente lendo as proposições e principalmente, né, extraindo essa quintessência dessas proposições. Eu não vou ler todas as proposições, tá certo? Mas vou ler algumas e vamos debater o que há nelas. Um forte abraço, a gente se vê e vamos seguindo, tá? Vamos continuar colocando essa cabeça para funcionar, para ver se a gente consegue entender essas coisas que a tradição fica dizendo que não conseguimos. Como não conseguimos? Claro que conseguimos. Deus está em nós estamos em Deus, então temos como entendê-lo, temos como pensá-lo. Um beijão e até a próxima.